Linha de Frente. Olá, meu povo lindo que eu tanto amo. Eu sou Rodolfo Marins e está começando mais um Linha de Frente. Hoje os convidados são, pela primeiríssima vez aqui comigo, Mano Ferreira. Te tirei do morning, cara. Agora você tá aqui comigo. Prazer enorme, uma honra estar aqui com você. É só falar que é brincadeira, não tirei do morning, não. Você tá aqui só pra compor essa nave aqui. Glória a Deus pela sua vida. Vamos que vamos. E ela, pela primeiríssima vez também, Elaine Keller. Obrigada, esteja sempre um prazer comigo. Enorme estar aqui. O prazer é todo meu. E se alguém te xingar, já sabe, eu não vou fazer nada, porque a gente já tentou isso 3 vezes e não deu certo. Então vamos lá. Meu amigo delegado Palumbo e ele, meu amigo também, Alessandro Negão. Muito obrigado pela vinda de vocês aqui, viu? Vocês fazem esse programa acontecer de verdade. Esse programa que eu costumo dizer que é uma nave. Então vamos pilotar essa nave e tentar levar o melhor da notícia política para dentro da sua residência aí no seu lindo lar. Olha só, e em depoimento à CPI do MST nessa semana, a ex-integrante do movimento Vanusa Souza declarou que era coagida a votar em candidatos do PT na região do seu assentamento. Ela fazia parte do acampamento São João, no sul da Bahia, e diz ter sido expulsa da casa que construiu após começar a discordar das ações do grupo. Vamos ouvir um trecho. Vocês estão rindo? Vocês vivem do nosso suor, porque vocês foram eleitos por nós. Eu nunca tive a liberdade de votar fora do PT. Nunca. Sabe por quê? Porque, não, eu não fui obrigada até certo tempo. Eu acreditava, como muitos de vocês aqui acredita nos seus colegas. Mas todo mundo erra. Todo mundo comete atos. Agora a gente tem que ter o caráter de admitir os nossos erros. Mas eu vejo que muitos aqui não querem admitir os erros. Porque precisa. Porque lá no acampamento, no assentamento, ou você volta, ou você perde a terra. Para mim não é honra estar aqui, não é alegria, é vergonha. Mas eu não podia ficar na minha casa apanhada, humilhada, levando o nome de bandida. Porque se eu me calasse, eu omitia. Eu estou aqui para dizer que esse movimento no extremo sul da Bahia age criminalmente quando alguém diz não para eles. A ex-militante disse também que quase foi assassinada por conta das divergências que tinha com o MST. Acompanhe. Eu acordei com em torno de umas 120 pessoas quebrando as portas, as janelas, os telhados da minha casa. E quando eu levantei, eu assustei, eu já estava segura pelos cabelos. Me jogaram em cima de uma caminhonete e, segundo eles, me levaram para matar no eucalipto. Mas não me mataram porque, quando ele estava me tirando do carro, provavelmente era próximo à pista, o farol de uma carreta lumiou muito forte. E eles acharam que era a polícia. Em nota, o MST repudiou os depoimentos de ex-assentados à CPI da Câmara. Segundo o MST, as acusações são infundadas. Eles também lamentam o, entre aspas, baixo nível e a falta de legitimidade da CPI. Para o movimento, a comissão tem sido usada como palco para agitar base social e deslegitimar a luta pela terra. Olha só, delegado Palumbo, é um depoimento muito forte que talvez retrate o que de fato acontece dentro dos assentamentos. Eu acompanhei durante o depoimento da dona Vanusa, eu estava presente e acompanhei tudo. Eu tenho certeza absoluta que essa senhora fala a verdade. Em nenhum momento ela gaguejou, ela se esquivou,
ela é firme na resposta dela. Quando ela falou assim, vocês estão rindo, ela estava se referindo aos deputados do PT e do PSOL. Quando ela foi aplaudida pelos deputados de direita, ela falou assim, eu não tenho felicidade de estar aqui, não é honra para mim. E é o que o Negão fala, há muito tempo eu escuto o Negão falando. O problema do MST é a cúpula. A cúpula é criminosa, a cúpula é bandida, a cúpula oprime esses trabalhadores, essas pessoas que estão lá. Para vocês terem uma ideia, ela relatou isso, está no depoimento dela, que quando eles iam fazer uma invasão, eles não sabiam para onde iam. Eles não eram avisados. Eles mandavam entrar nos ônibus, nos carros, nos caminhões, e em nenhum momento avisavam para onde iam. E quando eles faziam a invasão, muitas vezes em terras produtivas, eles roubavam, literalmente, roubavam todos os equipamentos. Todos os equipamentos eram roubados. Enquanto os líderes, quem está falando isso não é o delegado Palumbo, é uma ex-integrante do movimento dos trabalhadores sem terras, que para mim não é trabalhador. Ela falou que eles ficavam lá em condições subhumanas, sem receber absolutamente nada, enquanto os líderes iam de caminhonetes e moravam nas cidades. E muitas vezes eles ficavam lá num acampamento comum para todos, a terra era dividida e tinha que pagar pedágio. E o que ela estava reclamando é quando é que vai sair o documento dessas terras. E o MST, a cúpula do MST, não tem interesse nenhum que saia esse documento. Porque senão eles vão perder o maior cabo eleitoral deles, que é o movimento, esse MST. A grande verdade é essa, eles não têm interesse de dar propriedade para esse povo que é oprimido, esculachado. Ela saiu de casa espancada, ela tomou um chute na cara, arrebentou com a cara dessa senhora. A filha dela tem problemas psicológicos até hoje e só não mataram porque passou uma carreta, uma bendita carreta, e ela falou isso, e eles pensaram que era a polícia. E quando ela procurou as autoridades a estatal, o governo do estado da Bahia, ela não teve um atendimento digno, não teve uma investigação. Essa mulher fala a verdade. A cúpula desse movimento é criminosa, é criminoso, são bandidos. Você esteve lá, então você viu de perto isso, você conseguiu sentir, né? Rodolfo, eu acompanhei a passada do sentimento, né? Eu acompanhei muitos depoimentos na minha vida, na carreira de delegado. E eu tenho certeza que essa mulher está falando a verdade. Inclusive, ela acusou um dos deputados do PT, que estava lá, que ficou extremamente constrangido, estava um pouquinho atrás de mim. Toda hora eu virava para trás para olhar a cara desse sujeito. Ele ficou extremamente constrangido. E quando a esquerda quis humilhar essa mulher, eu não vi nenhuma feminista, que inclusive tem uma deputada lá feminista, do PSOL. Nós vamos entrar nessa discussão já de quem estava lá, Palumbo, mas eu te chamei primeiro porque justamente eu vi, você estava lá nesse depoimento, eu queria que você trouxesse esse sentimento de ver essa senhora depondo ali para todo mundo. Então, Mano Ferreira, a esquerda defende o movimento do MST, porque existe um fundamento para a existência do MST, mas quando vem uma senhora, cara, uma senhora, literalmente, chorando, colocando ali o coração nas palavras ali. Não tem como a gente desconfiar desse depoimento? Será que essa senhora representa de fato tudo o que acontece dentro desse movimento? Olha, eu sempre digo que a gente precisa diferenciar a causa, ou seja, a reforma agrária, que é uma causa legítima, pessoas trabalhadoras como esta senhora, que desejam basicamente ter o direito à propriedade privada para poderem alimentar a sua família através da agricultura, que é uma atividade extremamente nobre. Inclusive o agro é o que move a economia brasileira em muitos sentidos. Essas pessoas são pessoas pobres, de origem humilde, que não têm terras e desejam produzir. A gente precisa diferenciar a legitimidade desta causa, extremamente legítima, de práticas criminosas de pessoas que comandam esse movimento e utilizam a vulnerabilidade de senhoras como a senhora Vanusa em nome dos seus próprios interesses políticos. E isso é muito condenável. Eu diria que não apenas a gente vê a incoerência da esquerda brasileira nesse caso,
no próprio depoimento dela, mas na reação que os deputados de esquerda têm ao depoimento dela. Quando se fala de combate ao racismo, ao machismo, ao classismo, é exatamente pelo fato de que é preciso dar igual dignidade a todo ser humano. E, portanto, o depoimento da senhora Vanusa deveria ser respeitado por todos. Ao ser alvo de chacota e humilhação por fazer um relato sobre o seu sofrimento, ela sofreu tudo que a esquerda diz que condena, que é o racismo, o machismo, o classismo, a humilhação, por simplesmente ser quem é. Isso é absolutamente inaceitável. Inadmissível. E quando a gente pensa também nessa situação, fica muito claro algo que para mim é inegociável, que é o fato de que a liberdade humana, no fim, ela é indivisível. Porque quando ela diz, por exemplo, que ou você vota ou você perde a terra, a gente está falando aí da articulação entre a liberdade política e de pensamento, de pensar como deseja, escolher o seu representante, com a liberdade econômica, de ter a sua propriedade, de ter o seu próprio dinheiro, de ter condições mínimas cometendo crime de sobrevivência. Também, né? E cometendo crime de chantagem, de negociata, o que é totalmente fora da nossa legislação aqui. Completamente fora. E por isso que eu digo... Compra de voto. Exato. Compra de voto. E como que a gente consegue libertar e dar dignidade a essas pessoas? A liberdade precisa ser tratada como um todo. O aumento da liberdade política, nesse caso, para que a pessoa tenha autonomia e condições de escolher de forma plena quem ela acha que a representa politicamente, está diretamente associado com a liberdade econômica, de conseguir ter condições mínimas de escolher sobre a sua própria vida, sobre a sua própria propriedade. Então, é preciso ter isso muito claro, né? Que é preciso que, como sociedade, nós sejamos capazes de ajudar pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social a terem condições mínimas de escolherem sobre sua própria vida, para que possam, assim, ser donas do seu destino. Perfeita. Negão, como é que a gente consegue tentar entender o comportamento dos políticos que ali riam do depoimento da dona Vanusa? Na verdade, eu acho que aquele comportamento foi até normal. Eu não fiquei surpreso nem um pouquinho. A hipocrisia é uma coisa que reina lá em Brasília. O Palumbo está aqui, pode falar disso até melhor do que eu. Eu não fiquei bravo só com os políticos de esquerda, fiquei com os de direita também, porque muitas vezes eles, sei lá, o Palumbo também está lá, ele pode até falar melhor do que eu aqui. Tem horas em que você só tem que deixar a pessoa falar. Vocês têm noção do que é o depoimento da dona Vanusa? Vocês têm noção do impacto que é o depoimento da dona Vanusa? Porque para você de casa aí, que é um playboy de merda, que gosta de ostentar o seu boné do MST porque é cool, tá ligado? Porque é legal, porque faz você pegar a menininha que gosta de dizer que é comunista, você não faz ideia do que rola num acampamento, você não faz ideia do que rola num prédio invadido do MTST ou de outros movimentos que também fazem isso. Lá você tem pessoas... Quantas vezes eu não defendi essas pessoas aqui? Quantas vezes eu não falei assim? Você não faz ideia do que é você não ter um lar, do que é você não ter uma casa, do que é você não conseguir pagar um aluguel, do que é você ter que dormir na rua porque você tem medo de levar os seus filhos para um albergue, porque só Deus sabe o que pode acontecer nessa noite em que você levar lá. Agora que aqui em São Paulo os albergues estão ficando melhorzinhos. Entendeu? Então, tipo assim, ver como o pessoal, como os políticos de esquerda agiram, pra mim é super normal, eles são hipócritas mesmo. Na frente deles tinha uma mulher que é o estereótipo perfeito da bandeira deles. É uma mulher negra, é uma mulher pobre, é uma mulher sem terra, é uma mulher que precisa de uma terra, é uma mulher com pouca instrução, que na cabeça deles eles vão conseguir manipular essa mulher. Entendeu? E do outro lado você tem os políticos de direita que não conseguem entender o quão poderoso é aquele discurso. Graças a Deus a gente tinha o Salles ali, que mais de uma vez teve que bancar o professor da sala de aula, mandando o pessoal ficar quieto, porque eles não entendem que um aplauso quebra o raciocínio dela. E o que ela estava falando ali é muito importante, porque aquilo ali é o que passa a maioria dos assentados. Porque se o interesse fosse em dar terra para essas pessoas, a briga não seria só por terra.
a briga seria também por uma estrada do lado dessa terra, a briga seria pelos insumos, porque é uma coisa... Gente, vocês têm que entender uma coisa muito séria sobre esses movimentos. Uma coisa é a pessoa que precisa de uma casa, é a pessoa que mora na área urbana. Essa pessoa já tem um trabalho, essa pessoa muitas vezes já tem um trabalho, essa pessoa tem como se virar porque ela só quer um teto. A diferença para o pessoal que precisa de uma terra é que esse pessoal vai ter que plantar, eles vão ter que viver da terra não só para se alimentar, mas também para poder fazer dinheiro com aquela terra. Ou seja, você pega, vamos supor, você pega essa pessoa, coloca ela numa terra e fala aí, se vira agora, nego. Não é assim. O governo vai ter que dar muito mais do que isso. E você não vê eles mexerem uma palha. Desde o começo do governo Lula, todas essas invasões que tiveram foram para benefício próprio da cúpula do MST. Nada para essas pessoas. E as poucas que estão conseguindo alguma coisa estão sendo ali cooptadas, elas têm que votar no fulano de tal. Eu vi na pandemia isso acontecer. Eu mexi por muito tempo com sucata. Eu sei o que é entrar numa invasão. Eu conheço pessoas que moram numa invasão. Então eu jamais falaria mal dessas pessoas. Eu entendo que a cúpula é sempre quem está tentando, nas palavras da própria doutora Vanusa... Quando você chama de cúpula... Eu quero te escravizar. Digamos, deixa eu só te interromper, porque eu quero saber quando você chama de cúpula, você chama quem? Quem são os cabeças do MST? Quem comanda, porque como quem ela mesma quem comanda o MST? Se existe uma CPI agora para apurar isso, quem é que comanda então, mas o aí MST? onde está a malandragem? O MST não é uma empresa, ele não tem... Ele é dividido e ele tem sempre o caô, como foi falado aí por alguns congressistas, de dizer assim, mas ali é diferente, porque ali não tem CNPJ, não tem, e essas pessoas estão sendo escravizadas. Olha o poder da palavra, tá vendo? Tá vendo que eu falo tanto que gostam de diminuir a palavra escravizar? A dona Vanusa foi curta e grossa. Eles estão sendo escravizados. É isso. É o âmbito jurídico, tá, Elaine? Vou trazer para o seu campo de batalha aqui. Como que essa senhora... Porque na minha concepção aqui, no meu entendimento, ela acaba de virar uma voz para muitos assentados que passam pela situação que ela mesma narrou ali. Como que funciona o âmbito jurídico agora? A polícia vai denunciar, vai abrir um inquérito, vai abrir uma investigação. Como é que vai, daqui para frente, depois desse depoimento dela, o que se deve fazer? Então vamos lá. Essa semana, né, esse depoimento foi bastante noticiado e eu tive a oportunidade aqui na PAN de falar algumas vezes sobre ele. E em todas as vezes que eu falei, até pelo aspecto jurídico, e aí falando como advogada mesmo, né, e civilista que sou, não sou criminal, sou da área civil, a gente se baseia muito na questão de provas, né? Então, até algumas pessoas não gostaram do tom do meu discurso, porque eu disse o seguinte, olha, infelizmente não basta uma pessoa chegar, contar uma narrativa, chorar, que a gente vai ter isto como verossímil, né? Ou seja, para ter veracidade, a gente precisa ter ali indícios, provas, e ela trouxe, além do depoimento, algumas imagens, algum material, e as imagens que eu vi, que foram divulgadas, né? Você via a casa dela toda quebrada, bastante deteriorada ali, com telhas quebradas, móveis revirados, mas você não conseguia chegar no que a gente chama no direito de autoria, ou seja, eu não vi ali quem é que fez aquela quebradeira. Mas eu vou dar um passo atrás, porque eu estou tendo agora a oportunidade de conversar com o deputado Palumbo, que estava presente no depoimento dela e tem muito mais riqueza de detalhe e, aliás, experiência como delegado para saber se há veracidade nas palavras dessa mulher. Porque como delegado, ele mesmo pontuou aqui, ele já viu muitos depoimentos numa delegacia e um delegado, mais do que ninguém, sabe quando alguém está mentindo e quando alguém está falando a verdade. E o deputado Palumbo, por quem eu guardo muito respeito, disse, não, o depoimento dela passou muita verdade, né, deputado? Passou muita verdade, ela procurou as autoridades da Bahia, só que, infelizmente, a polícia civil, ela não é uma polícia independente. Todas as polícias civis, todas de todos os estados, sofrem ingerência de governo. Vai um delegado de polícia peitar um secretário, ele é transferido. Eu posso falar isso também porque eu fiz parte durante 20 anos, ainda sou delegado, só estou licenciado. Vai um delegado de polícia peitar o governador, ele é transferido. Então a polícia deveria ser de Estado, mas infelizmente no Brasil a polícia é de governo. E lá quem comanda? PT.
Então é claro que essa investigação não ia prosperar. Mas agora, com esses depoimentos, eu creio que há uma grande chance aí. A questão do depoimento dela é saber, agora eu abro a discussão aqui na mesa, eu deixei todo mundo falar o tempo que vocês acharam que fosse pertinente, pra gente abrir uma discussão aqui agora, sincera sobre esse assunto, tá? Porque eu assisti você no Pingos, quando você trouxe exatamente essa reflexão, como civilista, você precisa do material, você precisa da prova mesmo, basta o depoimento. Tendo em vista que isso acontece no Brasil, porque muita gente forja os assuntos, forja as questões, então por isso que a gente levanta essa suspeita. Se o Brasil fosse um país um pouquinho mais sério, um depoimento dessa era para fechar todos os assentamentos nesse momento e investigar o que de fato acontece. Mas ela identificou os agressores. Então, como a palavra da testemunha vale. Se ela identificou os agressores, aí a questão... Ela foi torturada. Ela foi torturada. Não foi só lesão corporal. Ela sofreu tortura. Ela foi amarrada, ela foi espancada junto com os filhos, ela foi colocada num carro, ela passou o trajeto apanhando. Isso é tortura. Sim. Então, gente, nós estamos falando aqui de uma mulher. Sim. Uma mulher, como o Negão falou, negra, pobre, exatamente, sem teto, sem terra. Estrutura. E lá tinha deputada. Eu quero escutar o Mano Menezes falando. Mano Menezes, desculpa, eu chamo de Mano Menezes. Mano Ferreira, desculpa, de Mano Menezes, que eu tô aqui com o meu tricolor na cabeça. Se você só me permite, só tem mais um dado que essa semana trouxeram, né? E, portanto, nos deu aí a possibilidade de dúvida, que é que depois do depoimento dela, me parece que o filho desmentiu a mãe ou contou uma outra versão. E aí até disseram, não, mas é porque ele continua acampado, ele continua dentro do movimento. Ok, o problema é que como advogados, como operadores do direito, a gente sempre tem que confiar nas provas. Então é preciso investigar. Eu não quis em nenhum momento dizer que essa senhora estava mentindo, querendo dizer... Mas, doutora, se ele está dentro de um assentamento, seria mais ou menos como um morador, guardado as devidas proporções, como se um morador na área de tráfico de drogas denunciar algum traficante. É lógico que ele não vai denunciar. Sim, é verdade. Talvez ele esteja sofrendo até ameaça de morte. Como essa senhora, ela corre risco de vida. Ela tem que ter proteção policial, essa senhora. Vamos discutir um mérito aqui, porque o Mano trouxe pra gente aqui a causa da reforma agrária, que é legítima. Vocês não acham que isso perde um peso agora? Porque, por exemplo, nós, até agora, até em agosto, nós já tivemos um número muito maior de invasões do que num período de 4 anos do governo Bolsonaro. Isso é um fato, são números. E a tendência é aumentar. Veio a CPI do MST, todo mundo achou que ia frear, mas na semana passada houve outras invasões. Mas essas invasões não são pela reforma agrária. Não, tudo bem, eu vou chegar lá. Então, só um minuto, eu vou chegar lá, tá? Eu vou chegar lá. Porque se o MST nasceu com essa pauta política de equilibrar o balanço da reforma agrária, tão pouco eles estão fazendo, porque isso não é noticiado. O que é noticiado aqui são invasões, e agora uma agressão a uma mulher, com todas as proporções aqui que o Negão e todo mundo na mesa já falou. Como é que fica agora a reforma agrária pro MST? Olha, e eu acho até que vale fazer uma recuperação até histórica, porque a causa da reforma agrária no Brasil é muito antiga. Quando a gente pensa no processo abolicionista, o Negão inclusive falou que, com razão, como disse a Vanusa, é uma espécie de escravização, e de fato, quando a gente pensa no grau de vulnerabilidade que boa parte da sociedade brasileira sofre até os dias de hoje, no século XXI, para mim, é inescapável lembrar da frase de Joaquim Nabuco, líder abolicionista, que já dizia naquela época, século XIX, que a escravidão permaneceria sendo a grande marca nacional do Brasil, a grande característica nacional, por muito tempo ainda, mesmo depois de acabada o Instituto Jurídico da Escravidão como regime de trabalho, porque ela permaneceria viva no que o Nabuco chamava de obra da escravidão, que é basicamente
esse tipo de repercussão social. Aquilo que continua historicamente como a desumanização, a subhumanização de uma parcela da população brasileira. A continuação que segue sem dignidade, processo. Exatamente. Que segue sem dignidade, que segue sem acesso a direitos, que segue sem acesso à educação, a liberdades básicas. Essas pessoas, no fim das contas, são o resultado da obra da escravidão que permanece viva até hoje. E aí, como eu falei, os abolicionistas no século XIX já falavam da reforma agrária. No entanto, por uma série de desventuras aqui que a gente poderia passar horas e horas tentando elocubrar o porquê, o fato é que, infelizmente, a sociedade brasileira, como sociedade civil, é muito menos desenvolvida do que deveria ser, a ponto de, quando a gente pensa quais são os grandes movimentos que defendem hoje a reforma agrária. Porque quando a gente pensa em reforma agrária, a gente está falando da reivindicação pelo direito à propriedade privada de algumas pessoas que não têm direito à propriedade hoje. E a causa da propriedade privada, do ponto de vista da filosofia política, é uma causa do liberalismo, do conservadorismo, da direita. Sim. Quem defende a propriedade privada... Posso fazer um adendo, né? Que você está falando, abre aspas aqui. O governo Bolsonaro teve a maior reforma agrária dos últimos tempos. Né? Que é um fato também. 500 mil títulos. E o que é importante... Isso havia sido no governo Fernando Henrique. O que é importante, no governo Bolsonaro, houve a entrega do título de maneira individualizada para as famílias. E o que a cúpula do movimento me parece não querer é justamente a distribuição para as famílias. Eles querem concentrar na mão deles esses títulos, essa posse da terra, distribuir mínimos metros quadrados para as famílias montarem o seu acampamento e elas têm que trabalhar para eles analogamente como a escravidão. Então é exatamente isso que acontece. Eles não querem perder esse povo. Exato. Eles não querem dar autonomia para eles. Nesse caso, você vai ter sempre a quem votar. Você vai ter sempre aquele machado ali prestes a bater na cabeça da pessoa que dizer, não, se você não votar, como a própria a dona Vanusa falou ali. Gente, isso é uma coisa assim escabrosa. Entendeu? Nossa, que isso palavra, hein, Negão, que você trouxe agora? Isso é horrível e isso mostra bastante do que é o Brasil. Quantas vezes eu não falei aqui, o maior detentor de terras é a União. É a União. O Lula passou 8 anos no poder, a Dilma passou mais 6 e o Temer mais 2. Ah, mas o Temer... Não, o Temer era vice da Dilma. Ele não chegou lá porque ele foi eleito, ele se candidatou como vice, ou seja, ele estava 16 anos de poder, todo mundo junto e misturado ali. E não fizeram nada. O Bolsonaro, em 4 anos, distribuiu 500 mil títulos de posse. Tem uma outra coisa que vocês precisam entender. São pautas também que estavam no trajeto do Bolsonaro e ele acabou fazendo. Mas tem uma outra coisa muito importante, que vocês têm que entender, é que eles tratam essas pessoas quase como uma religião. É quase como se fosse uma hipnose coletiva. Uma seita. Como se fosse uma seita, exatamente. Melhor ainda, como se fosse uma seita. Por quê? Pega o depoimento da dona Vanusa. Ela estava lá há 16 anos. Vocês viram como estava a casa da dona Vanusa? 16 anos, o que significa que ela não estava ainda vivendo do seu sustento da terra. Ela ainda dependia de programas sociais. Olha, Negão, 16 anos. Ela se revoltou porque ela aguentava mais. Quando é que vai sair o título da propriedade? Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui, pra gente encerrar esse assunto do MST. A CPI está rolando e esse assunto ainda vai dar muito pano pra manga, como eu sempre falo aqui. Foi esvaziado essa semana. Nós iremos noticiar muito mais sobre isso. Porque, olha só, 8 países com território amazônico assinaram a Declaração de Belém. Um documento conjunto que define diretrizes para a preservação da Amazônia. Entretanto, os líderes da cúpula da Amazônia não fecharam acordo sobre o desmatamento e nem citaram o banimento de exploração do petróleo, mesmo após manifestações de ONGs e movimentos socioambientais. O texto chega a mencionar o desmate de até 20% da floresta, mas não estipula qualquer prazo para cumprimento das metas. Olha só, hein? Eu vou fazer uma pausa aqui e vou falar... Eu vou quebrar a pauta aqui e vou fazer primeiro um debate sobre isso, porque a Amazônia... Desde que esse governo se instalou no país, a Amazônia tem sido, de fato, o foco das discussões.
E todo lugar que o Lula vai, ele fala da Amazônia, como se ele enrolasse a bandeira da Amazônia e ele fosse a pessoa que mais fez pela Amazônia. Elaine, para onde nós estamos caminhando com essa notícia desses 8 países de território amazônico assinarem essa declaração? Olha, ele abraçar a bandeira da Amazônia é excelente, porque nós sabemos que o Brasil tem tudo para protagonizar uma liderança mundial nesse aspecto de mudança climática, de economia verde, de todas essas pautas que a gente vê falar sobre sustentabilidade, né? E propriamente do Pacto Global da ONU. Então, é sempre muito legítimo, mas é preciso não deixar que isso fique só no discurso, né? Então, essa cúpula de Belém foi extremamente importante. O ponto negativo é que, de fato, não saíram metas dos outros países com relação... E é engraçado, essa já é a segunda pauta, se você me permite, que a gente está tratando aqui, que a gente está falando da mesma coisa. Terra, né? Primeiro a gente falou de terra para aqueles que precisam para a agricultura familiar e agora a gente está falando de terra para os povos indígenas e também para a preservação da nossa floresta amazônica, né? Que é fundamental para o bioma mundial e principalmente aqui como a maior floresta tropical. Então, quando a gente fala de terra, é um assunto que precisa estar ali baseado por muitos especialistas. E o Brasil assumiu a meta, sim, de desmatamento zero até 2030. E a gente espera que isso seja cumprido. Para além disso, nessa cúpula ficou decidido que esses 8 países vão, sim, pressionar principalmente os países europeus para que venham os recursos de apoio à Amazônia, os programas de apoio à Amazônia que eles tanto prometem, né? É assim, é muito fácil estar na Europa e começar a meter o dedo aqui e querer mandar num território que é nosso, né? E dizer, olha, tá errado isso, tá errado aquilo, mas eles continuam lá fazendo o que eles querem, prometendo dinheiro e não mandando. Então é justamente isso que a cúpula decidiu. Vai querer vir aqui, vai querer lacrar com um discurso bonito, vai ter que pagar também, vai ter que ajudar e vai ter que também começar a demonstrar por atos, né? Quando eu falo isso, eu tô falando especialmente do Macron da França. É isso. O Macron, que adora falar, né, meio enfiar o dedo na cara do brasileiro e falar da Amazônia, mas não quer vir aqui saber o que de fato acontece. Esse Macron tá de brincadeira comigo. Negão, esse não fechamento do acordo, sabe, começa a me soar estranho já. E principalmente quando eles falam no texto que tem 20% de desmatamento, mas eles não estipulam 20% em quanto tempo? Quando que isso vai acontecer? Parece que eu tô assinando um cheque em branco e você coloca o valor aí, tá tudo bem. É exatamente isso. Não é? É um tremendo checão em branco. Na verdade, é uma turma do caô, né? É o Macron metendo o caô lá na França, é aqui o pessoal aqui se juntando para meter o caô também, porque lá na Europa é o seguinte, gente... Tá parecendo uma malhação, né? A gente tem que decifrar o caô, o que significa caô. Pra você, corta aqui em mim, pra mim, por favor, na 2 aqui, por gentileza. A nossa audiência tem as tiazinhas, tem a senhora do café, tem a dona Tereza, a dona Maria, o seu José, que ela deve estar se perguntando agora, que partido é esse? Que caô é esse? O caô é uma gíria. Eu ia falar que tava metendo biruta, mano. Mas quando o legal fala metendo o caô, ele quer dizer, estão mentindo, tá? Eu vou traduzindo aqui pra senhora que tá em casa, pro senhor que tá em casa, tá mais pro fingindo isso. É isso, ok. Então, caô não é uma sigla política, tá bom? Não é. Olha lá, cortaram a gente lá. Fala de novo, caô. Fala de novo, caô. Caô, estão metendo caô. Ok, ele quis dizer agora que estão mentindo pra você. Também vale como metendo biruta também. Ele vai fazer tradução simultânea das suas falas. Lá na França, como em toda a Europa, eles já queimaram e já destruíram todas as florestas dele. Sobrou um pedacinho de nada lá que agora, por causa da guerra da Ucrânia, eles estão não só desmatando, como também estão queimando carvão até umas horas lá. E aí o que acontece? Os fazendeiros de lá cobram o Macron. Esse pessoal do Brasil aí, entendeu? Eles estão trazendo carne mais barata, verdura mais barata, fruta mais barata, eles estão quebrando as nossas pernas. Cabe ao Macron, porque ficaria feio para ele simplesmente só meter as sanções, e o que ele começa a falar? Da Amazônia. Então vamos lá, o agro brasileiro, para ele poder vender para a Europa, ele tem que ser o agro mais firmeza do mundo. O nosso agro não é qualquer agro, o nosso agro é top, entendeu? Senão ele não conseguiria colocar produtos lá na Europa.
E aí ele começa a cobrar da Amazônia. Cobrou em cima do Bolsonaro e agora ele está cobrando muito mais em cima do Lula, porque o Lula, como você mesmo disse, Rodolfo, sim, o Lula usou a bandeira da Amazônia, tanto que ele chamou Marina Silva, que é reconhecida pelo mundo inteiro como alguém que defende a floresta. Da hora, mas agora chegou a hora de mostrar, porque uma coisa é a campanha, outra coisa é xingar o Bolsonaro e agora chegou a vez do Lula fazer. O problema é o seguinte, fica uma negociação do seguinte, ó, vocês vão parar de desmatar, porque parece que a gente não faz outra coisa da vida, né? Porque é assim que eles gostam de vender. Mas do lado de cá tá o Lula falando assim, tá, beleza, mas vocês vão ter que pagar pra gente não desmatar, que seria esse dinheiro que viria pra cá. Não se manda um dinheiro pra cá, se cobra pra tentar fazer o agro colocar menos dinheiro lá e geral tá metendo biruta, como eu disse no começo do comentário. Entendeu? É o famoso chaveco furado. Metendo louco. Ó, já que você citou a Marina Silva, Palumbo, a ministra do Meio Ambiente, minimizou a falta de metas claras sobre o desmatamento no documento com compromissos assumidos pelos países amazônicos durante a cúpula. Marina afirmou que o processo de negociação é mediano, com consensos progressivos e que vontade não pode ser impostas. Eu vou te falar, a Marina, eu tenho um carinho por ela, tá? Eu quero deixar bem claro isso, tá? Por ela ser mulher e por ela chegar onde ela chegou na política. Ela quase foi presidente do Brasil. A gente deve lembrar disso, tá? O Lula usou, Palumbo, estratégia para colocar a Marina nessa pasta, ok? Foi estratégico a ida dela para lá. Porque, internacionalmente falando, a Marina ela é reconhecida por essa pauta no meio ambiente. E, de repente, ela começa... Eu quero usar o termo aqui, não pejorativo, por favor, nem chulo, mas ela começa a passar pano para causas que ela deveria estar defendendo com unhas e dentes. E, de repente, ela fala o quê? Qual que é o termo? Mediano. Ela usa o termo mediano. Não é um tapa na cara da sociedade que esperava muito mais da Marina Silva? Na verdade, agora chegou a hora de fazer e não de falar. Isso aqui, para mim, não passa de propaganda e marketing. É um chaveco furado. O principal, eles não falaram. Eles não fecharam o acordo. Quando é que vai parar o desmatamento ou metas? Eles não falaram. Sabe aquelas reuniões que a gente tem, às vezes, que você percebe que não resolveu nada, que não adiantou para nada, você só perdeu tempo? É isso aqui, ó, propaganda e marketing. Não serviu para absolutamente nada. E agora eles estão se contradizendo, porque eles atacaram, só que agora é hora de fazer. E não estão fazendo. Estão dando desculpas esfarrapadas, como o Rodolfo mesmo falou, estão passando o pano e não estão fazendo. Olha, eu vi que o Mano Feira está aqui, escreveu bastante coisa, hein? Tem algumas ideias. Você acha que eu falei alguma besteira sobre a Marina aqui ou não? Por favor. Não, eu acho que assim, primeiro, a gente precisa lembrar que o sistema político brasileiro, ele é tão maluco que hoje, basicamente, um ministro, para ter força, ele tem que ter bancada no Congresso. O fato é que a Marina não tem bancada no Congresso. Então, do ponto de vista de sustentação política, ela passa a ter pouco poder de barganha. A gente já viu a Marina ser tratorada pelo próprio governo na questão da reforma ministerial. Que ali, o que é que eu interpreto daquilo? Primeiro, Lula nunca foi um cara com grandes convicções ambientais. Basta lembrar do primeiro ciclo de poder do Lula, quando a Marina sai do governo, porque basicamente ali havia uma disputa, contextualizando, entre a ala da ministra Marina Silva e a ala da então ministra Dilma Rousseff, desenvolvimentista, com uma visão de que o meio ambiente é muito menos importante do que, enfim, passar a boiada, para citar o Salles. E o fato é que, naquele momento, o Lula, quando teve que escolher entre a visão industrialista da Dilma e a visão ambientalista da Marina, ele escolheu a Dilma. Então, isso é o histórico do Lula. Só que, nesse contexto atual, do ponto de vista internacional, há uma pressão muito forte do mundo para que o Brasil seja um protagonista da questão ambiental. Então o Lula colocou a Marina muito mais como uma bandeira simbólica de que, olha, mundo, nós estamos recuperando a imagem e a situação das políticas públicas para a preservação da Amazônia. Mas o Lula é um encantador de serpentes, então é muito mais um simbolismo do que, de fato, uma convicção política dele. A Marina fica numa situação em que, sem ter sustentação no Congresso,
ela precisa usar do prestígio internacional que ela tem para tentar se equilibrar no governo e tentar fazer a agenda que ela realmente acredita e defende a vida toda, avançar como é possível. Então eu vejo muito menos aí como uma questão de passação de pano dela pro Lula e muito mais como uma estratégia de sobrevivência política dela na tentativa de preservar o avanço da agenda dela, sendo que ela já foi tratorada pelo próprio governo. E quando você, rapidamente, quando você fala que a política é muito maluca, vamos começar porque Geraldo Alckmin é o nosso vice-presidente. É verdade. Vamos lembrar que Marina Silva concorreu à presidência falando mal do Lula. Exato. Nós vamos lembrar, e agora tá todo mundo ali andando de mão dada. A política não é para amadores, meus amigos. A política no Brasil não é para amadores. O que a gente vê hoje, pessoas morrem por causa disso, disputando política, quem é o melhor, quem é não sei o quê. E daqui a pouquinho, você deixou de falar com a sua mãe, você deixou de falar com o seu pai, com o seu irmão, com todo mundo, e os políticos estão se abraçando, tomando um cafezinho. E você quase morreu. Você quase morreu? Parecia o Tiririca agora, meu Deus. Morreu, você quase morreu, você quase matou alguém por causa dessa disputa política que se instalou no Brasil e que tem que parar. Tem que parar essa disputa, essa maluquice que existe aqui no país. Tá polarizado demais. Olha só, a Marina Silva sendo desgastada dentro da pauta. Eu vi vários artistas lá da Platinada defendendo Marina Silva. Só que na hora de fazer, como diz o Palumbo, na hora dela fazer, dela se impor, dela aumentar a voz, dela arregaçar as mangas, ela vai lá e fala que a atitude dessa cúpula foi mediana. Olha o que ela fala. A própria Marina acaba não se ajudando nisso, gente. Vou abrir para discussão. Mas ela não pode dar um tiro no pé também. Ela não pode dar um tiro no pé. Como o Mano falou aqui, mesmo que a Marina tivesse alguém lá no Congresso para poder ajudar ela, ela perderia fácil para a bancada do agro, que é enorme. Exato. Então eu acho que isso é uma falsa oposição. Eu também acho. Interessa para o agro brasileiro. A questão do meio ambiente não bate com o agro. Os dois têm que andar de mão dadas. Ela provavelmente usaria para bater no agro. Porque já é o pessoal de esquerda bate as integrais. Mas a Marina não é. Eu acho que na verdade... é mais moderna. Eu acho que na verdade o que falta realmente... A questão política sempre atrapalha, porque o que falta é discutir com profundidade e seriedade essa questão da Amazônia. A questão das terras indígenas, a questão da exploração do petróleo, porque você proteger a Amazônia não significa que você não possa explorar a sua riqueza. Você pode e deve fazê-lo, mas de maneira sustentável, ou seja, de maneira que você não acabe com aquele recurso, né? Mas que você use aquele recurso repondo, fazendo uma forma daquilo virar um ciclo. E vale lembrar, eu queria até propor isso aqui na mesa, que quando a gente fala de Macron, a gente tem que lembrar que na França funciona muito bem a questão da agricultura familiar, que é o que a gente estava falando na pauta do MST. E aqui a gente não consegue implementar a agricultura familiar. Fazendo também com que a feira fique cada vez mais cara. Exatamente. Também não consegue criar uma comunicação hegemônica com os povos indígenas. A gente quer tirar eles da terra para explorar. Por que não, junto com os indígenas, explorar e dar a eles condições de vida? Só para finalizar esse assunto, você quer falar alguma coisa, Palumbo? Eu te dou alguns segundos sobre essa pauta. Não, acho que liquidou, né? Ela não tem força política. Se ela bater de frente, ela cai. Pronto, acabou. Ela não tem os deputados lá dela, não tem senador lá dela, então ela tem que ficar quietinha. Ficar quietinha. Perfeito. Não vai bater de frente com o chefe. Só nessa questão ambiental brasileira, como você citou aqui, tudo isso, o mundo inteiro olha para nós, porque nós temos a maior reserva natural do mundo, que chama da Amazônia. Mas a Amazônia é aquela mãe que está doente, eu sempre falo isso, aquela mãe com 80 anos, que é podre de rica, mas ninguém quer cuidar. Mas todo mundo está esperando alguém acontecer alguma coisa para usufruir dela. Mas ninguém quer cuidar. Então tem 10 irmãos, cuida você. Aí os irmãos mandam dinheiro e fica todo mundo aí com problema. Só sugando. É isso, todo mundo aponta para o Brasil por conta da Amazônia, mas ninguém quer cuidar da Amazônia. Eu fecho aqui os comentários sobre essa pauta. É isso. Vamos lá. Olha só, segundo pesquisa do Instituto Genial... é genial mesmo? Genial Quest, sim, o Instituto Genial Quest. Quase metade dos deputados federais considera ruim a relação do governo Lula com o Congresso. É impressionante, hein?
41% dos entrevistados consideram negativa a relação do executivo com o legislativo. 32% avaliam como regular e 24% consideram positiva. 2% não soubem ou não responderam. Eu vou repetir, 2% não soubem, não soubem, desculpa, 2% não sabem ou não responderam. Por que será que esses 2% não conseguiram responder, hein? A pesquisa foi realizada com 185 parlamentares e tem margem de erro de 4,8 pontos percentuais. Palumbo, você tá lá dentro. Não respondi. Você votou Então, você faz parte desses 2%. Não, eu não respondi. Por que você não respondeu? Você faz parte talvez desses 2%. porque não tenha sido procurado, porque eles pegam não sabem responder. Não, eles pegam no corredor, assim, quando você tá, posso responder uma pesquisa, você tá tão aloprado para fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, que você vai passando, né? Mas eu não respondi nenhuma pesquisa até hoje lá. Mas eu concordo, tem muita gente satisfeita lá. A impressão que dá, eu já falei isso num programa, é que aquela Câmara lá é um grande aquário, assim, vamos imaginar um aquário. Aí de vez em quando vem o pai dos pobres, joga ali ração de peixe, aí fica os deputados lá, emenda. Essa é a impressão que dá, é impressionante. Todo projeto que vai dar repercussão, seja negativa ou positiva, ele tem que despejar bilhões em emenda. Foi assim na reforma ministerial, foi assim na reforma tributária e vai ser assim em outros projetos de lei do governo. Enquanto o governo estiver mantendo o centrão na base de emendas, ele vai conseguir aprovar quase que tudo, que a oposição lá é muito pequena, infelizmente. Mas um dia esse dinheiro pode acabar e já está tendo guerra lá por ministérios, por mais cargos, tem muita gente insatisfeita. Eu, por exemplo, eu faço parte de um partido. Mas eu não participo das reuniões, não chamo, não sei de nada. Aí vem assim, projeto de lei, vota. Eu falo, não voto, eu vou votar de acordo com as minhas convicções. Embora eu esteja no MDB, que é um partido de base aliada, eu me considero independente e eu estou muito mais alinhado com a oposição e assim permanecerei, porque até agora não vi nada de bom deste governo. E o que eu vejo é isso. É só através de emenda, tem que aprovar lá, então vai quanto de emenda? Eu falei aqui num programa Linha de Frente, eu falei assim, no meio da semana eles vão despejar bilhões em emenda e eles vão aprovar esse projeto. E aconteceu exatamente isso. E é essa percepção que a gente tem. Essa percepção não, essa é a realidade do Congresso Nacional. Enquanto o governo estiver despejando bilhões em emenda, ele vai conseguir aprovar tudo. Mas uma hora esse dinheiro vai acabar. Olha só, Elaine, a pesquisa ainda apontou que quase 30% dos deputados da direita consideram que a legenda faz parte do governo e apenas 11% se dizem individualmente governistas. É um número surreal e absurdo, sim, né? Sim. Na verdade, a gente tem uma pluralidade de partidos políticos muito grande e, para além disso, você tem uma divisão agora dentro dos partidos. E o Arthur Lira, né, comandando toda essa casa, né? Então, o Arthur Lira agora negocia não só emendas, mas como você bem disse aqui, a reforma ministerial, né, que está aí por vir. E certamente ministérios, pastas que a gente considera apolíticas no sentido de não tem nenhum partido de base apoiando, como é o caso de Marina Silva, a pasta ali dos direitos humanos de Silvio Almeida, da gestão também com Esther Dweck, podem sofrer alterações. E é lamentável, porque você não tem mais ideologia. Antigamente você tinha bem definido, você tinha ali de oposição ao PT, o PSDB, e você tinha ali muito bem polarizado, as ideologias bem conservadas, bem acertadas. Hoje você tem um grande congresso ali negociando emendas, negociando ministérios, cargos de primeiro escalão, segundo escalão, e assim, o que sobrar está valendo, né? A gente não tem mais partidos realmente com ideologias e nem parlamentares sérios. Haja vista agora a CPI do MST, que a gente viu ali Zucco, presidente da comissão, batendo boca com Samia por causa de hambúrguer. Mas assim, vou fazer uma defesa do Zucco. A Samia vai lá só para provocar e para tumultuar. Eu não vi em nenhum momento ela defender essa senhora lá, como o Negão mesmo falou, todos nós vimos uma mulher negra, pobre, sem terra, sem teto. Ela não defendeu. Aliás, ela fez cara de deboche, ela ficou dando risada, quer dizer, eles são extremamente seletivos. Interessa para a causa? Tá do meu lado? Então eu vou defender.
Se não está do meu lado, pode ser negro, pode ser pobre, pode ser o que for, que ela não vai, pode ser torturada, como foi aquela senhora, que ela vai se calar, vai fazer cara de deboche e ela provoca o tempo todo. O Zucco é um parlamentar sério. Então, isso é muito ruim. A gente está voltando numa pauta aqui, né? E é muito... É que fica marcado as expressões faciais quando você está num depoimento e você vê uma mulher daquela depondo e você vê que está lá uma relatora que deveria se opor, deveria, no mínimo, exigir respeito das pessoas que estavam tirando sarro ali, e ela não faz, né? Ok, vamos trazer para nossa pauta aqui, tá bom? Porque você citou o ministro dos Direitos Humanos e todas as outras pastas que são apolíticas. Como é que você enxerga isso? O futuro é essas pessoas que estão hoje nessas pastas caírem, porque eu não vejo sustentabilidade nisso a longo prazo. Como a Elaine falou aqui. Faz sentido isso, não faz, mano? Faz sentido, e é provável que isso acabe acontecendo, porque, como eu falei, para um ministro ter poder efetivo, ele tem que ter base no Congresso. Sem ter base no Congresso, como são esses casos, a pessoa acaba virando um pouco descartável, virando simbólico. E aí, na hora do pega para capar, né, na hora do vamos ver, o governo acaba usando esses cargos simbólicos como se estivessem vagos para fazer a articulação política. Agora, existe uma disfuncionalidade muito grande no sistema brasileiro, né? Porque quando a gente pensa democracia pelo mundo, é natural haver aliança política e construção de coalizão. Eu sempre gosto de dar um exemplo que na Alemanha, por exemplo, que é parlamentarista, então é um modelo um pouco diferente, mas na hora que você vai constituir um governo, os partidos negociam entre si e montam um contrato de coalizão. Quando você faz um contrato de coalizão, que é transparente, aberto para a sociedade, você está dizendo ali o quê? Como você vai dividir o poder dentro do governo de acordo com as pautas de cada partido. Então o partido vai dizer, eu vou implementar minha agenda na educação, enquanto o outro partido vai implementar a agenda na saúde. Assim a gente faz um acordo, eu acho que o seu projeto na saúde é razoável, em nome de avançar com a minha bandeira na educação, eu vou apoiar a sua bandeira na saúde. Assim se constrói um acordo político. Isso faz parte. Por que isso não acontece no Brasil? Porque os nossos partidos não significam nada. A gente tem muito partido e partido nenhum ao mesmo tempo. Quando o delegado Palumbo fala, por exemplo, que tem as reuniões, ele nem é convidado para participar. Por quê? Porque os partidos no Brasil, infelizmente, acabam, na sua maioria, tendo dono. Tem cacique, tem dono. Exato. Então, no lugar de representar uma agenda, uma visão de mundo, uma forma de pensar as soluções para o Brasil, tendo a representatividade de uma parcela da sociedade que escolheu votar no partido, na prática a gente vê uma desfragmentação, o partido não significa nada, é muito mais um ajuntamento de interesses pontuais em função, muitas vezes, geralmente, do cálculo para a eleição. Você pensa quem que vai estar na chapa ali, com quem eu tenho chance de ganhar voto e de disputar, conseguir fazer, passar as regras e ser eleito. E o eleitor, por sua vez, também não valoriza isso. Na hora de votar, não vota no partido, vota na personalidade. Na pessoa, exatamente. Que é uma coisa... Na pessoa não, na personalidade mesmo. Você trouxe... Na personalidade. Literalmente na personalidade. Olha, eu gostei muito do que você falou, porque foi uma aula aqui, tá? E eu gosto muito eu gosto de escutar as pessoas que são inteligentes assim, porque a gente acaba aprendendo. Eu tô recheado aqui, cercado nessa mesa de hoje. Eu queria até fazer eu queria propor aqui para Genial Quest, na verdade, fazer uma pesquisa com as pessoas na rua, perguntando assim, qual foi a última pessoa que você votou para prefeito? Que partido essa pessoa representa? A população, 90%, tá? 90%, eu tô falando até das pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Tá? Eu tô falando isso. Não sabem qual é o partido que aquele candidato, aquele político que ela votou representa. Sim. Ok? O que não faz muito sentido, porque se a gente por exemplo, as pessoas votaram no Palumbo. O Palumbo hoje representa um partido que é base do governo. Ótimo, porque a direita já vai olhar torto, mas vai ver mais a causa, o que ele está fazendo como político, do que de fato a sigla. Mas saber qual é o partido
que o seu político representa é muito importante, Negão e Mano. E se fizer... Mas você sabe que eu apanhei bastante na campanha. Olha essa observação que eu quero passar pro Negão e a gente abre pra política. É muito rápido, mas se fizer uma pergunta pro cidadão, qual foi a última vez que um partido lhe chamou para um evento para discutir ideias? Aí 99,9% nunca foi convidado para participar na Paulista, o pessoal vai citar o Novo. Vamos lá, Negão. Na Paulista. Gente, só falando aqui do rapidinho sobre os ministros que são de alguns cargos que talvez o governo possa usar ou não. Sinceramente, eu acho mais fácil cair o Haddad do que cair o Silvio Almeida, a Sônia Guajajara e a Aniele Franco. São 3 ministérios que eu aposto e ganho que esses vão até o final. Duvido muito que o governo tire eles. Pode ser que ele coloque alguém, ser que ele coloque alguém ali no explica pra quem tem casa, quem são essas pessoas. E Silvio Almeida é dos direitos humanos, Sônia Guajajara dos povos indígenas, Aniele Franco é do... Esqueci o da Aniele Franco, não é da igualdade, igualdade racial, né? Igualdade racial. Acho muito difícil porque esses daqui são 3 pessoas que são aqui quase como personalidades. Que é uma excelente notícia. A sua aposta eu acho muito... Porque são 3 acho mais fácil o Haddad. O Haddad cair do que eles, entendeu? Principalmente Silvio Almeida é uma pessoa muito consciente do papel da pasta dele. Tem umas apostas aí que rola que o Silvio Almeida, se vacilar, pega até a próxima vaga do STF, hein? O que é muito difícil na minha concepção do Silvio Almeida cair é simplesmente pelo fato dele ser uma pessoa que representa a população negra em sua maioria. Sim. Não, no caso dele não. É porque ele é, desculpa o termo, ele é pica mesmo no que ele... a gente vai ter que cortar isso que você falou, infelizmente a gente vai ter que cortar isso, então vamos fazer de novo. Ele é monstro. Ele é monstro, mas eu não vi os direitos humanos, Negão. Por exemplo, eu sei que não é a pauta, tá? Mas eu não vi esse ministro dos direitos humanos, Silvio Almeida, ir na casa do policial que foi extremamente, brutalmente assassinado e foi levantar essas pautas. É sobre isso que eu tô falando. Ele literalmente não foi e nem quer saber dos direitos humanos para várias pessoas dentro da comunidade. E só quando é uma notícia que tá na mídia e vai lacrando, que ele aparece. Eu tenho aqui as minhas observações a fazer sobre o Silvio Almeida. Ainda é muito cedo para dizer, porque ele só tem 8 meses no poder, vamos dizer assim, mas está deixando a desejar, principalmente quando é uma causa policial. Mas você não vai ver porque ele é um ministro de esquerda. Você não vai ver, não é só ele. Mas as pessoas, o policial... eu estou falando com a mãe do Patrick, que é o policial de rota que faleceu. Eu tenho falado com ela pelo WhatsApp, falo por telefone, converso com ela. E essa mulher está sofrendo demais, mas muito mesmo. E ninguém dos direitos humanos procura. Ninguém, absolutamente ninguém. Ele deixou um filho pequeno, deixou uma viúva, deixou uma mãe. E não se preocupa, como se o policial não fosse daqui. Então eu concordo com o Rodolfo. Ele está pecando muito. Eles pré-julgam a polícia o tempo todo. Esse pessoal de esquerda, o Palumbo, eles são quase que proibidos de fazer isso. Então como é que eu posso dizer que o cara é brabo? Então não é o governo do pai amor. Ele é brabo como jurista. Não, isso eu tô falando. Mas ele não está como jurista, ele está como ministro dos direitos humanos. Como ministro dos direitos humanos, não é pelo fato dele ser negro, porque ele me representa também. Minha família é negra, minha avó é índia. Ele representa toda a minha família ali, de sua maioria negra. Mas, como ministro dos direitos humanos, me desculpe, ainda não mostrou a que veio. Seguimos com a pauta. É só um detalhe. Essa semana eu estive com ele, aqui em São Paulo, na PUC, e ele foi totalmente contra o que aconteceu, né? E principalmente no aspecto da atuação do Estado. Porque, na visão do ministro, há uma política de violência, né, que expõe tanto o policial quanto a população das comunidades, a comunidade mais pobre, né? E é justamente o que eu penso também. Nesse ponto, eu penso muito parecido com o ministro, de que os governos, na verdade, não atacam, como no caso do MST, não atacam a cúpula, não ataca a cúpula do PCC, não ataca a cúpula do Comando Vermelho, e aí coloca o policial e a sociedade, a comunidade para entrar em conflito. Eu fiz uma leitura no mês passado, Machado de Assis, e um dos capítulos ele fala assim: devemos ter cuidado quando o chicote troca de mãos. Se estivéssemos nesse momento e um governo de direita, vamos supor com o Bolsonaro no comando,
Vocês não têm noção do que estariam falando agora. Vocês não têm noção do que os direitos humanos estariam fazendo agora. Depende. Vocês na não Bahia estariam não estão falando nada do que está acontecendo lá. Tudo bem, por que estão passando? Então, por que não estão falando da Bahia? Porque o governador é do PT. Então, por que não estão? Exatamente, mas se fosse de direita lá agora... já derrubaram 29 já. Tudo bem, e se fosse de direito o país agora, como é que nós estaríamos? Rio de Janeiro. Delegado Palumbo. Não, o ministro está totalmente equivocado. Aquele morro do Guarujá, para quem conhece o Guarujá, ele é dominado pelo tráfico de drogas, não é de agora não, há décadas. Desde quando estava aí o PSDB no governo, e que eu fiz parte da polícia durante todo esse período, que era um governo, desculpa, frouxo, omisso, baixava a cabeça para o crime. Nos ataques do PCC eu trabalhava no grupo de operações especiais, troquei tiro naquela época, em 2006, e é um governo extremamente frouxo. Foi. Agora nós temos um governador firme, forte, que está combatendo como se tem que combater mesmo. Atiraram num policial, mataram um pai de família. Lá é um ambiente, era controlado pelo tráfico. O que eles querem? Se 16 bandidos atiram na polícia, são 16 bandidos que morreram em confronto. Pronto, acabou. A gente não pode pré-julgar o policial como se ele fosse lá destinado a matar. Não é assim que funciona. A vida do policial não é videogame que você aperta um botãozinho aqui, aparece outro Patrick Reis. Palumbo, isso é absurdo. Eles pré-julgam a polícia o tempo todo, Rodolfo. E no fundo, eles sabem que não é assim. Eles sabem. Mas eu convido, o ministro, ele pode pegar uma viatura e ir lá no morro. Ele vai ver só. O primeiro tiro que ele tomar, ele vai mudar o pensamento dele. Olha só, da Câmara dos Deputados, que aprovou o projeto de lei que torna obrigatória a aplicação da educação política e direitos do cidadão nas escolas de nível fundamental e médio do país. A deputada Renata Abreu, autora do projeto, explica que a proposta completa o que já consta na lei de diretrizes e bases que prevê o ensino da realidade social e política do Brasil. O texto foi aprovado sem contagem nominal de votos e agora segue para o Senado. O Partido Novo e o Partido Liberal foram os únicos contra o projeto. Vou começar com você, Negão. É um projeto que eu particularmente ainda não consegui entender. Eu preciso ler mais sobre esse projeto para tecer meus comentários aqui. Mas o que você Renata Abreu, eu tava pensando que era Cátia Abreu. Renata Abreu, eu vou perguntar pro mano. Renata Abreu, direita ou esquerda? Centrão. Centrão. Literalmente centrão. O que eu fico pensando é assim... Eu estudei o texto, mas era o... Quando eu leio o ensino, quando eu leio que querem ensinar a educação política nas escolas, eu acho positivo. Mas quando eu leio o ensino da realidade social e política do Brasil, que é uma coisa que pode se abrir principalmente para o lado esquerdo, para uma coisa que eu já acho nociva, que seria uma espécie de escola sem partido da esquerda. Eu, por exemplo, sou contra a escola sem partido, eu não acho legal você ficar lá constrangendo o professor. Eu sou da educação anos 80, onde o professor era sagrado dentro da escola. Quem tem que lidar com o professor é o pai e a mãe, e não o aluno, entendeu? Já para ele ter uma noção de hierarquia, porque a vida cobra essa hierarquia que ele não aprendeu, eu tenho medo que isso se torne o ensino da realidade social e política do Brasil seja uma licença para o professor militar. Esse, para mim, é o grande problema hoje. O professor de matemática, eu acho que ele tem que ensinar matemática. O professor de história, ele tem que ensinar história. O professor de ciências, ele tem que ensinar ciências. O de português, ele tem que ensinar português. Nenhum deles tem que militar. E aí eu tenho medo que esse professor específico, que é isso a gente também não sabe, pelo menos ainda está no começo ainda, se vai ter um professor específico ou algum professor vai ficar encarregado disso. Como vai ser escolhido esse professor? Pode ser um professor de direita? Pode ser um professor de esquerda? Ou ele vai ensinar como funciona o sistema político brasileiro? Para mim seria ok ensinar o que faz um vereador, ensinar o que faz um subprefeito, ensinar o que faz um governador, um deputado, ensinar por que um ministro do STF não é eleito pelo povo e sim pelo presidente, como que ele é eleito, como que funciona o processo depois que o presidente escolhe o próximo nome que vai ser. Se for desse jeito, eu dou o maior apoio. Agora, se for uma espécie de escola sem partido da esquerda, aí eu já não sou a favor, porque eu ainda sou a moda antiga. Para mim, quem tem que resolver qualquer problema que tiver na sala de aula, vou dar um exemplo que é meu, que é o que eu ensino para os meus filhos. Filho meu não debate com o professor. Filho meu, me conta o que aconteceu na sala de aula, se eu achar que eu deva intervir, no outro dia eu estou na escola sem ser no horário de aula do meu filho, porque eu não quero que ele veja eu trocando esse papo com o professor. Porque esse é o certo.
Não é certo uma criança sacar do celular e constranger um professor, por mais que ela tenha, entre aspas, direito. Entendeu? Olha, Palumbo, quando eu vejo essa notícia, eu devo lembrar que eu nasci em 1982, portanto eu vou fazer 41 anos agora, e eu fui alfabetizado com livros de esquerda, sem consciência do que era esquerda e direita. E eu listei aqui alguns livros que eu li enquanto eu estudava, que são maravilhosos e são de autores de esquerda. Como, por exemplo, tá? Sem fazer analogia aqui ou fazer para você comprar livro, longe disso. Mas eu li Norte e Sul de Elizabeth Gaskell, que é sensacional. Sensacional. Como que eu coloco... Como que a gente lê uma obra dessa e a gente começa a imaginar que o cara é de esquerda e ele está querendo colocar alguma coisa nas nossas cabeças? Não existe, porque existe um ditado que fala: é melhor você ser alfabetizado por um partido político do que não ter partido nenhum. Pelo menos você foi alfabetizado. Você entende? Então a gente vive nessa premissa de que vai ser ruim, vai ser... Mas calma aí, cara, eu me tornei uma pessoa do bem e fui alfabetizado pela esquerda. A esquerda tem uma grande importância no país. Mesmo eu sendo hoje uma pessoa de direita, eu entendo que a esquerda tem um papel fundamental na sociedade. O que devemos fazer é abrir ao diálogo. Eu falei vou falar vários livros, eu falei só um, né? E vou falar dos Miseráveis também, de Victor Hugo, que é sensacional. Para quem não leu, por favor, leia. Palumbo. Eu concordo com o Negão. Eu também fiz meus estudos na década de 80, onde a escola pública era muito melhor do que a particular. Guimarães Júnior, lá em Ribeirão Preto, Cônego Barros, eram escolas cobiçadas, né? Aliás, o rico queria estudar na escola pública. Era o contrário do que é hoje, que a escola pública hoje está um verdadeiro lixo. Sim. Né? Os professores não são respeitados, eles ganham uma miséria, aliás, sempre ganharam. O aluno não respeita, quando o aluno reclama, o pai vai lá e quer bater no professor. Acabou de falar que os alunos ameaçam os professores hoje. O professor tem que ser respeitado, e eu acredito piamente que as nossas crianças, os adolescentes, eles têm que saber o que faz um vereador, o que faz um deputado estadual, o que faz um deputado federal, um senador da República, um ministro de Estado. A gente vê comentários no Instagram, Facebook, TikTok, de pessoas que a gente sabe que tem curso superior e que não sabe absolutamente nada de política. Eu recebi informações de gente, olha, eu votei em você, gente que mora aqui em São Paulo, capital. De São Paulo, capital, falou, você vai ter muito voto na Bahia, delegado Palumbo. Eu falei, não vou ter muito voto na Bahia. Como não? É federal, é nacional. Falou, não, deputado federal só pode votar quem tem título aqui no estado de São Paulo. Pessoas com curso superior, não sabe o que faz um político, não sabe a função de cada um, não sabe o que é o poder judiciário, o legislativo, o executivo, e me cobravam aqui na Câmara de Vereadores, por exemplo, por que você não faz uma pena, colocando pena de morte? Você não consegue explicar para essas pessoas porque elas não tiveram o básico do básico do básico. Então fica difícil, né? É muito difícil. Elaine, eu tenho certeza que você leu muitos romances também. Eu tenho certeza que você leu muitos romances. Eu fiquei até agora sem graça, porque tá todo mundo falando a década que começou a estudar. Nossa! Você começou em 1900. Não seremos deselegantes aqui, fiquem tranquilos. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, eu sou filha de militar, né? E estudei em Resende, né? Porque meu pai serviu na AMAN, né, na Academia Militar das Agulhas Negras, e nas escolas que eu estudei em colégio público e particular, em Resende. Mas naquela época, que eu não vou revelar a década, 2000. a gente tinha uma matéria que não era política, mas era moral e cívica. E você estava falando, eu fui Educação, moral e cívica. Isso. Excelente. Aqui no meu ouvido. Isso, que você falou assim, olha, eu fui alfabetizado pela esquerda e isso não me trouxe nenhum problema, não me sinto bitolado claro. na ideologia da esquerda. Eu também fui alfabetizada com educação moral e cívica e foi importantíssimo. Eu falava isso esses dias aqui no Linha de Frente. Eu sei os hinos, eu sei o hino da bandeira, eu sei o hino nacional, eu sei que são as estrelas da bandeira nacional. Esses dias eu vi alguma artista sendo perguntada num podcast, ela não sabia responder o que simbolizava as estrelas na bandeira nacional. Então eu acho que antes da gente ensinar política, acho importante, mas eu acho que a gente tem que entender a realidade do Brasil. Antes disso, a gente tem que reforçar o português. Tem muita gente chegando no ensino superior que não sabe nem o português, né? A gente tem que votar, sim, com a educação moral e cívica. As crianças não sabem mais cantar o hino, não sabem o que são os símbolos nacionais. A gente tem, sim, que
falar sobre uma segunda língua. O Brasil é um dos poucos países do mundo que querem falar sobre sustentabilidade, sobre uma agenda verde, mas não sabe, os alunos não têm nenhuma segunda língua. Os que seja o espanhol, o presidente. que seja o espanhol, que seja o inglês, exatamente por causa da precariedade da educação. Então, se a gente quer falar de qualidade de ensino, eu acho muito bacana falar de educação política, mas tem coisas que precisam vir primeiro. Não adianta eu começar pela decoração da casa, eu tenho que começar pela parte elétrica, pela parte hidráulica, pela estrutura. Sim, eu estudei numa escola... E nem ficar com essa baboseira de querer mudar a língua portuguesa e falar TODES também. Eu estudei numa escola na comunidade que eu morava, chamada Miguel Sansiglo, e a escola era sensacional. Meu pai faleceu e eu fui morar no interior, numa cidade chamada Assis. Eu estudei numa escola chamada Clibas Pinto Ferraz. A escola, parecia que eu estava numa escola americana. Tinha armário, 2 quadra coberta. Eu falei, peraí, fugiu da realidade que eu estudava, porque eu estava na periferia de São Paulo. Fui morar no interior, numa escola pública. Nem o colégio mais top da cidade tinha a estrutura que tinha aquele colégio. E até hoje deve ter. Se você é de Assis, está me assistindo, um grande beijo para você. Eu tenho um enorme carinho por essa cidade. Voltamos. Eu tive o privilégio de estudar numa escola assim também, o Colégio de Aplicação da UFPE, que é uma escola pública. No tempo que eu estudava, uma das primeiras colocadas no Enem nacional. Foi um grande privilégio e tinha uma estrutura fantástica, com armário, era aula integral, quadra coberta. Era incrível. Mas, infelizmente, essa é a realidade de poucos no Brasil, né? Porque vocês estavam falando, por exemplo, da qualidade da educação nos anos 80, nas escolas públicas, mas a realidade é que a escola era para poucos nessa época, né? Porque a universalização do ensino básico no Brasil é algo que aconteceu a partir dos anos 90. Então, a gente ampliou nos anos 90 a quantidade de vagas e o volume da educação, e aí a gente não conseguiu fazer com que a qualidade acompanhasse a quantidade de vagas. E acho que a gente está perdido até hoje nesse aspecto, de que em todos os testes internacionais, quando você pensa em linguagens, ou seja, português e matemática, o desempenho do Brasil é pífio. E aí me incomoda que a gente fique discutindo a inclusão de matérias obrigatórias num currículo que, na minha visão, já está inchado como currículo obrigatório. Eu sou muito mais entusiasta da ideia de que a gente precisa ter como currículo obrigatório o básico do básico e, a partir daí, ter trilhas de desenvolvimento educacional de acordo com a vocação de cada indivíduo, de cada estudante. É o que faz a particular. Exato. Eu tenho 2 filhos hoje na particular e é isso aí que o Mano falou. Entendeu? Na particular é que você tem o básico bem feito, você tem o arroz com feijão bem feito. Já na pública eles estão tentando inventar e bota 40 crianças numa sala, entendeu? E aí acaba que o aluno que é um pouco mais inteligente, ele é atrasado por causa dos outros, porque na pública tem isso, na particular já não tem. Você que se vire e alcance o resto do pessoal. Né? Mas até o ensino particular hoje sofre com algumas coisas. Eu quero dizer que o ensino particular também está sofrendo muito. Ensino particular, por exemplo, de escola cobrando a mensalidade de R$350. E aí o pai se acha, vou colocar meu filho numa escola tão barata assim. E o que acaba acontecendo? O ensino não é de qualidade. Muitas famílias passam por isso hoje. E eu acho, só para complementar, que tem um aspecto que muitos temas são importantes, né? A educação política, de você saber a função de cada ente federativo, a função de cada cargo, como que acontece a eleição, isso tudo é fundamental. Também é fundamental ter educação financeira, ter educação... Enfim, tem muita coisa que é importante. Mas, se a gente não conseguir ensinar os nossos alunos a ler e escrever, entender o que está fazendo, entender o que está lendo, fazer conta, ter raciocínio lógico básico, ou seja, se a gente não ensinar os nossos alunos a aprender, para que possam, aí, com autonomia, ir buscando as suas trilhas e se aperfeiçoando naquilo que é mais da vocação de cada um, não adianta ficar elencando um bocado de matéria obrigatória se, na prática, isso não vai virar... Hoje não tem respeito nenhum por professor. Perfeito. E olha só, o ex-presidente Jair Bolsonaro disse que está quase fechado, entre aspas essa fala, tá? O apoio à pré-candidatura de reeleição do prefeito Ricardo Nunes, do MDB, em São Paulo. Os dois almoçaram na capital paulista e avançaram a articulação da aliança. Vamos ouvir o que disse Bolsonaro.
Vamos supor que a gente feche um acordo. Obrigatoriamente, não tem que ser o meu vice. Esse vice tem que servir a cidade de São Paulo, pode ser de outro partido até. Está acertado com o presidente do PL também, essa mesma questão. O vice é do Bolsonaro. Não é do Bolsonaro, o vice é nosso. A gente não pode impor um vice para um candidato, não é justo isso aí. Às vezes, um lançamento muito antecipado, você começa a levar tiro desnecessário, desgaste até o último dia. Então, vamos deixar atrasar o máximo possível, porque até a escolha fica sendo melhor, da minha parte, da parte dele e do governador também. Ricardo Nunes também falou sobre o possível apoio de Bolsonaro nas eleições do ano que vem. Acompanhe. O presidente vai ter o momento dele, né, de definir quem será o candidato que ele vai apoiar. Eu acho que a gente está construindo uma boa proximidade, né? Acho que ele não aceitaria vir aqui para poder apresentar para ele, a gente almoçar se não tivesse simpatia, imagino. Né? Que ele tem cobrado bastante. Ninguém não manda flores para quem não ama. O que ele tem perguntado bastante é a questão de imposto. Eu falei que eu reduzi imposto, a questão como é que está vendo segurança, estou mostrando que estou fazendo segurança. Tem que estar no nível, parece até que mora aqui em São Paulo, no nível de cobrança que está comigo, mas tudo bem. É bom para ele tomar, a hora que ele tomar a decisão dele, tomar uma decisão que toque ali o coração e que seja uma decisão acertada. São paulista, tá, pessoal? Talvez o fato mais importante dessa aliança se dá, na verdade, que Bolsonaro tem alavancado de verdade a imagem do Ricardo Nunes, que até outro dia era um simples desconhecido na Prefeitura de São Paulo. Como é que funciona para você, delegado Palumbo, essa união entre Bolsonaro e o Ricardo Nunes para a Prefeitura de São Paulo? O Ricardo Nunes ele vai precisar de muito apoio mesmo para ganhar essas eleições, né? E o voto de São Paulo se decide na periferia. É lá que você ganha as eleições. Só que o que me causa estranheza é que num dia está com o Bolsonaro, depois no outro aparece uma foto com o Dória, então, né, são públicos totalmente como Corinthians e Palmeiras, né? Públicos que não se bicam, né? Então tem que escolher um lado e ir embora para frente. Agora, quem sabe se não vai sair uma terceira via aí, né? Porque está polarizado, né? Entre Ricardo Nunes e Boulos. E ainda falta um tempo para as eleições. Pode ser que nasça aí uma terceira via, a gente não sabe. Negão, uma terceira via seria quem? O Ricardo Salles, fácil. Ricardo Salles. Hoje o Boulos está nadando sozinho. Ainda mais agora com o apoio, entendeu, do presidente Lula, que eu sinceramente achei que não ia rolar esse apoio agora. Achei que esse apoio só viria num eventual segundo turno. Achei que o PT viria com um candidato próprio e assim, contrariando tudo o que a gente já viu do PT no passado. Não, dessa vez o Lula veio, falou que é o candidato dele. Gente, isso é muito forte. Pensa bem, isso é muito forte. Para você ter uma noção de quanto isso é forte, pega a eleição do Tarcísio, que já vinha com uma boa administração, já como ministro. Todo mundo já gostava do Tarcísio, mas você vê que ele teve uma alavancada muito forte quando ele entra como o candidato do Bolsonaro, com o Bolsonaro abraçando ele e abraçando de verdade. Essa cena que a gente... Uma das coisas que eu mais gosto no Bolsonaro é que ele não consegue disfarçar. O Bolsonaro, ele é muito ser humano nessa coisa, então ele não consegue fazer ele não consegue disfarçar. Não consegue ser político. Ele não consegue ser político. Perfeito, Palumbo. Ele não consegue ser político. Você vê que ele não tem... Quando ele tá com alguém que ele gosta de verdade, quando ele tá com alguém que ele bota a fé de verdade, ele é outro Bolsonaro. Nesse momento, ele é o Bolsonaro PL. Ele é o Bolsonaro, líder da direita, que está olhando e falando assim, cara, a gente precisa de alguém. O PL não vai embarcar com alguém, quer alguém mais tranquilão, não quer alguém mais faca na caveira, como é o Ricardo Salles, que, na minha opinião, seria a escolha certa para esse momento. E eu nem acho que ele seria o melhor prefeito para São Paulo, eu já teria outro nome, mas como esse nome provavelmente não vai sair da casa não vai chegar nos 2 dígitos, teria que ser o Ricardo Salles, porque seria o candidato do Bolsonaro versus o candidato do Lula. E outra, se o Lula conseguir que o ano que vem seja um ano parecido com esse, que vamos combinar, não está muito diferente do último ano do Bolsonaro,
eu não duvido nada que o Boulos acabe sendo eleito, porque São Paulo, gente, São Paulo é diferente dos outros estados. Aqui, ele é muito mais, eu diria assim, centro-esquerda. Não, o estado não. Tanto é que na cidade de São Paulo ele perdeu. A cidade. Na cidade de São Paulo ele perdeu. A cidade de São Paulo ela é mais centro-esquerda, é diferente do estado de São Paulo. E outra, aqui em São Paulo também a gente vota pelo cara que não enche o saco. Também tem isso também. Eu falo como alguém aqui de São Paulo, entendeu? Normalmente a gente vota no político. Enche o saco. O cara que não enche o saco é aquele cara que normalmente a gente... Que não quer criar a taxa do lixo. Que não quer criar a taxa do lixo, que não quer fazer cidade limpa, que não quer... É o cara que não enche o saco, aquele cara que a gente só vai saber dele nos outros próximos 4 anos, porque o nosso lema, a gente já está tão preocupado em a gente poder trabalhar para fazer o nosso, que quando o prefeito não atrapalha, o paulista já acha ele um Mas o segundo turno vai ganhar quem tiver menos rejeição, hein? Exatamente. Quem tiver menos rejeição leva no segundo turno. Olha só, mano, eu coloquei uma lista aqui enquanto eles falavam de Kim Kataguiri, que é do União Brasil, o Ricardo Salles, que por enquanto está no PL, o Ricardo Nunes, já falei a legenda dele aqui, que é o MDB, e o Boulos, que acabou de fazer uma aliança com o PT. Faltou o Vinícius e a Tabata. São 2 pessoas que, teoricamente, não vai sair nem na fotografia. Exatamente. Não vai sair na foto. Sinceramente, não vai. Mas a Tabata... É mulher, hein? Você quer acrescentar? É mulher. Que quem vai acabar não saindo na foto é o Salles, porque não tem legenda. Então vamos lá. Isso, vamos lá. Vou chegar no meu raciocínio. O Salles, infelizmente, é uma carta fora do baralho. Se colocar uma mulher ali de centro... Se colocar uma mulher de centro e direita, leva. Tá, deixa eu colocar meu raciocínio. Vice do Boulos. Deixa eu colocar meu raciocínio para vocês aqui, tá? Exatamente isso. A movimentação política é essa. A Tabata talvez venha como vice do Boulos. Acho que seria um erro da Tabata. Mas pode ser um vice do PT também. O meu diretor está participando. Eu gosto muito disso. Fala mais no meu vídeo aqui que é bom. A Tabata pode vir como... Você falou que pode vir como vice do PT também, né? Pode vir um vice do PT também. Ótimo. Deixa eu colocar na discussão. O Ricardo Salles... Teoricamente, é carta fora do baralho, porque nós não temos mais tempo e o partido dele já sinalizou que vai apoiar o Nunes. Isso. Ponto. É uma aliança daqui, do MDB com o PL, ok? Nós não sabemos a estratégia lá dentro, mano. De repente, o Ricardo Nunes surge. O Ricardo Nunes que assume a prefeitura de São Paulo, infelizmente na morte do Bruno Covas. Um desconhecido até então. Quem é Ricardo Nunes? Até ontem, pesquisas apontam que São Paulo, se colocasse uma foto aqui, ninguém sabia quem era. Se perguntar quem é o prefeito, o cidadão diz, morreu, hein? No bairro que eu moro, por exemplo, na Vila Maria, foi feita uma pesquisa e ninguém sabia quem era o Ricardo Nunes. Hoje não, hoje é diferente. Hoje as pessoas já o conhecem. Por quê? Porque há cerca de 2 meses atrás, o nosso governador aqui fez um evento onde levou também o ex-presidente Jair Bolsonaro. O que aconteceu? Alavancou a imagem do Ricardo Nunes. E as coisas que ele vem fazendo na prefeitura começou a ser observado um pouco mais de perto. Isso deu peso para ele, deu moral para ele. Mas o Boulos ainda assume a primeira colocação nas pesquisas. Tem um elemento aí do recall, né? O Boulos já foi candidato majoritário, é um nome mais conhecido do eleitor. E eu tenho a teoria de que o cidadão não está ainda preocupado com a eleição municipal do ano que vem. Uma coisa é aquela pessoa muito mais informada, que acompanha o jogo da política no dia a dia, que gosta disso. Mas o grosso do eleitorado está cuidando da sua vida, correndo atrás do feijão de cada dia. Então... essa disputa vai acabar se transformando muito ainda daqui para frente, porque tem muita água para rolar e acho que... eu também não acredito que o PT vá bancar esse apoio ao Boulos. Fizeram uma aliança agora. Eles têm rejeição dentro do PT. Da família Tato, principalmente. É inédito o PT apoiar alguém que não seja do partido. Em 2 capitais importantes de São Paulo. Aliás, o Boulos é um candidato do Lula, deixando claro isso, como soprou aqui. O que me preocupa é no debate. Agora, com relação a essa questão do Ricardo Nunes não ser conhecido, a gente vive hoje uma outra esfera de fazer eleição e fazer candidato. A gente está na era da mídia digital, né, da eleição digital. Vale lembrar que também não era tão conhecido o atual governador da Bahia, Jerônimo.
era um ninguém até começar a eleição. Você usa as mídias sociais, você alavanca esse candidato. Então ainda vem muita água debaixo dessa ponte e ainda tem muita gente para entrar nesse jogo. Perfeito. Palumbo, você tem 1 minuto, meu amigo. O que o Mano falou é verdade, né? O Boulos, ele sofre muita rejeição dentro do PT. A família Tato, que é uma família petista, né? Que tem influência aqui na cidade de São Paulo, com vereadores, deputados, eles não querem essa aliança entre Boulos e Lula, PT e PSOL. Né? O PSOL é uma dissidência do PT. Né? Eles não querem perder o comando da cidade talvez mais importante e mais rica do país para o PSOL. Tem uma rixa lá dentro, tem uma rixa. E o que me preocupa é entre Ricardo Nunes e Boulos num debate. Um debate. Eu tenho a leve impressão, infelizmente, que o Boulos pode atropelar o Ricardo. Porque nós não vimos ainda, de fato, o Ricardo Nunes num debate. E nós já estamos acostumados com o Boulos em debates, né? Lembrando que na última candidatura à prefeitura aqui de São Paulo, ele chegou ali e bateu de frente com o Bruno, né? Sabe disso. Eu sei qual vai ser a primeira pergunta do Boulos num debate. E vai ser bem simples. Deixa no ar pra gente encerrar o programa e as pessoas falarem em casa aí. Vamos lá, negão. Deixa no ar. Qual vai ser a pergunta? A pergunta vai ser: Ricardo Nunes, você é bolsonarista? E é nessa hora que ele vai pegar o Ricardo Nunes, entendeu? Mas, ao contrário, o Mano falou aqui que o paulistano, por enquanto, ele ainda não está pensando em eleição, já que a eleição ainda é o ano que vem. São Paulo tá rodando até legal, entendeu? O prefeito não enche o saco. Negão, era só pra você fazer a pergunta e deixar no ar, negão. Continua. Agora a pergunta e deixar no ar. Fica essa pergunta para o Ricardo Nunes. Qual é a pergunta, negão? Ricardo Nunes, você é bolsonarista? Ou Dória? Eu vou deixar eles falarem aqui, vão acrescentar cada vez mais, aí já sabe, né? Gente, muito obrigado pela audiência de todos vocês, obrigado pela gentileza viu, de por abrir as portas do sábado. Obrigado. Jovem Pan, jornalismo independente. Linha de frente. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.